Olá, leitores do All-Cars, estamos fazendo aqui o duelo entre o Volkswagen Polo na versão de entrada, mas uma acima do Polo Trek, e o HB20 de entrada, dois rivais de força aí que vão competir esse ano no segmento dos compactos de entrada, né? Então a gente vai começar falando para vocês realmente como há uma diferenciação notória, né, de visual entre o que a Volkswagen desenha para os seus carros e o que a Hyundai também emprega aí para passar essa sensação aí de modernidade na nova linha 2023 dos modelos. Então, começando aqui, né, a gente começa falando aqui do HB20, como vocês podem ver, ele tem linhas um pouco mais arredondadas do que o Volkswagen. Então, a parte do capô aqui, ela desce, tem uma curva um pouco maior, a grade também um pouquinho maior. Se você olhar ali também, a parte da roda ali, das laterais, ela tem um pouco mais de curvas. Enquanto isso, por sua vez, o Polo bem aqui tem linhas um pouco mais retas, como sempre foi característico dos carros da Volkswagen. Então, você observa isso na grade, né? Elas têm linhas mais horizontais, só a grade é um pouquinho menor, né? O logotipo, por sua vez, é um pouquinho maior. As linhas do capô são mais retas, né? Elas sobem mais da frente para trás ali. E isso só para começar falando para vocês essas diferenças. Depois a gente vai continuar mostrando, inclusive, no interior e os equipamentos e o visual, o que eles oferecem de diferenças um do outro. Então, bora lá? Entre alguns detalhes que a gente pode observar as diferenças, a gente vê que o Polo tem as luzes de LED, enquanto o HB20 não tem luzes halógenas convencionais, só que os dois têm o DRL, que é a luz de rodagem diurna, que ajuda aí na iluminação enquanto o sol está raiando, né? Outro detalhe que a gente tem que observar, né? Enquanto o Polo Trek, ele tem 4 furos de roda, ele tem 5 aqui nessa versão 1.0 MPI, e o HB20 também tem 4 furos, que nem a versão inferior do Polo ali. Então esse é outro detalhe também que acaba saltando aos olhos aí nas primeiras impressões. Aqui, como a gente já tinha falado, né, a gente tem a filmagem lateral com as linhas bem retas aqui no Polo. E no caso aqui do HB20 elas fazem umas curvas, né? Elas têm mais desenho empregado, tanto aqui nessa de baixo quanto na de cima. E quando a gente vem aqui para a traseira, a gente nota realmente aqui, né, o logo, no caso da Volkswagen, bem centralizado junto do emblema do carro logo abaixo. Aqui está o destaque da nova geração do Polo, né? A lanterna com máscara negra e esses desenhos aqui mais afiletados da assinatura traseira. Vale destacar também, né, que o para-choque ele tem um pouco de volume que avança aqui para trás. Tem aqui também um recorte na parte de baixo para a saia traseira. E o HB20 ele tem essa integração das lanternas traseiras com também esse desenho aqui mais pontiagudo, né? Ele vem aqui fazendo esse formato e avança ali para o meio, com um para-choque um pouco menos robusto. Ele é mais rente com a tampa do porta-malas. De todo modo, a gente também tem aqui na parte de baixo um detalhe ali para a saia traseira, né? E outra coisa que vale destacar também de visual, como muda de um para o outro, é essa coluna traseira aqui, que ele tem essa moldura com essas formas aqui também que acompanham a linha do carro, né? Ela vem descendo ali junto desse padrão de colmeia aqui no meio. Isso vem desde da geração anterior do HB20 também. O Polo aqui ele é mais padrão, ele não traz esse detalhe. Ainda que ele também venha com aerofólio um pouquinho maior na parte traseira do que o HB20, que ele, ao invés de fazer um ressalto como o Polo, ele tende a descer um pouquinho. Então você vê, essas são algumas diferenças, né, dos dois hatches aqui. Outra coisa que eu acabei de ver, né, o teto aqui do HB20 ele tem esses recortes aqui, como se fosse difusor aqui na parte de cima. O Polo também não tem, ele é totalmente liso aqui na parte de cima. E por aí vai, né? A gente tem propostas um pouco diferentes aqui para os carros. E agora a gente vai mostrar para vocês a parte de dentro dos dois. Vamos lá? Quando chegamos aqui ao interior dos carros, começando aqui pelo Hyundai HB20, a gente nota também aquela continuidade das diferenças do exterior em relação ao interior. Começar aqui, a gente já está apontando aqui para baixo. A gente vai falar aqui dos assentos, né? Que a começar aqui pelo HB20 ele tem essa padronagem mais aquadradada, né, com costuras brancas. E vale ressaltar que para a categoria não é hoje em dia tão comum você ter esses encostos de cabeça separados dos bancos, o que é uma vantagem ergonomicamente falando. Normalmente isso proporciona mais conforto do que aqueles assentos que são integrados aqui, encosto com o próprio banco, né, com a própria parte de baixo.
E aqui a gente vai falar agora, né, da parte do painel. Como vocês podem ver, a central multimídia dele, ele tem um ressalto para cima, como se ela saísse do painel, né? E ela é um pouco maior, eu acho até que é um pouco mais moderna do que a do Polo. A visibilidade dela é boa, segue bastante o padrão dos outros modelos da marca, o que é muito bom, inclusive para um carro de entrada, né? E aqui no meio vemos o cluster, ele tem o computador de bordo no meio para mostrar informações de viagem, inclusive de consumo instantâneo. E nas extremidades, os ponteiros analógicos, que particularmente eu até prefiro esses aqui em relação ao Polo em termos de visual. Mas os dois são muito fáceis de interpretar, de ler, e acho que entra naquela questão do gosto, né? Cada um vai preferir um visual. No caso, esse aqui ele tende a ser um pouco mais delicado, eu acho. As letras e os números são um pouco menores no layout aqui, ainda que isso não comprometa a visibilidade deles. Continuando, a gente tem um volante multifuncional para controlar aqui a central multimídia, que até esquecemos de falar que tem aqui alguns atalhos, né? Para você não precisar ficar dependente apenas dos cliques na tela. Aqui na parte de baixo temos um porta-objetos aqui com plug USB, mais porta-objetos com porta-copos aqui no meio. E vale ressaltar que um item ausente no Polo e que aqui está presente é a regulagem eletrônica dos retrovisores. No caso do Polo, ele tem aqueles manetinhos assim, vocês vão ver quando a gente for gravar o interior dele. E não precisa nem dizer que a regulagem eletrônica aqui ela é muito cômoda e mais eficiente, porque se você de repente, por exemplo, para aquele espelho fosse se esticar para regular, de repente o que você veria na regulagem não iria corresponder com a sua posição ao dirigir aqui corretamente, né? Quando a gente chega aqui para o espaço traseiro do HB20, vocês podem notar que o túnel central não é tão elevado, então sua acomodação aqui para os pés fica bem tranquila. É bem confortável aqui, inclusive no assento do meio, e vai sobrar espaço para os ocupantes das laterais, né? E ali eu regulei banco para mim, eu meço 1,72. Se eu for o ocupante traseiro de mim mesmo, esse é o espaço que sobra, né? Cerca de 3, 4 dedos de distância. E a acomodação aqui também é bem tranquila na parte traseira. Não temos acabamento sensível ao toque em nenhum canto do carro, ainda que ele simule aqui uma costura de couro, né? Na parte aqui dos puxadores de porta. O que deixa aqui realmente dá um pouco mais de vida, né, no interior do carro, junto ali, por exemplo, daquele friso numa cor estilo metálica ali para as molduras do ar-condicionado, né? Mas como vocês vão ver no Polo, em questão aqui de acabamento plástico, o Polo acaba superando um pouco porque ele traz algumas texturas, tem uma granulação ali na frente, mas ainda assim isso aí é só um diferencial menor aí para a categoria de entrada dos carros. Vamos ver lá o interior do Polo para a gente analisar direito aí quem que realmente fornece aí uma vida a bordo mais interessante, tanto para o condutor quanto para os passageiros. Bora lá no Polo? E agora cá estamos no interior do Polo. A gente vai mostrar as principais diferenças em relação ao HB20, como a gente tinha falado para vocês, né? A começar aqui pelo cluster, né? Ele tem aquela mesma configuração de computador de bordo no meio e os tacômetros, né, analógicos nas extremidades. Temos também aqui volante multifuncional. E outro ponto importantíssimo a ressaltar, que a gente já tinha adiantado, é que aqui os ajustes dos espelhos são manuais, por essas aletinhas aqui, como vocês podem ver, e aqui do outro lado, né? Isso compromete um pouco não só a comodidade, né, mas a precisão na hora de configurar, porque, por exemplo, esse aqui eu configurei corretamente dessa forma. Ali até que tá mais ou menos configurado, mas para eu conseguir um efeito parecido, eu tenho que dar a sorte, ó, como eu consegui dar agora, de ter uma precisão muito grande, porque quando a gente se estica, a gente já não tá mais na posição de dirigir, e aí a chance de você errar o ajuste é grande e você teria que se esticar de novo, enfim. Isso daí poderia estar incluído nesse carro também. Agora a gente aqui na parte da frente pode mostrar também um pouco melhor aqui o cluster para vocês. E aqui vemos a central multimídia. No caso, ela é uma configuração mais simples em relação aos modelos usados pela Volkswagen, né? Se você for, por exemplo, pegar ali o Polo topo de linha, ou o T-Cross, ou o Nivus, já é aquela central um pouco maior. Ainda que a tela, né, a forma como eles dispõem aqui dos recursos, tem uma similaridade, né? E em relação ao HB20, a tela aqui do Polo é um pouquinho menor. Ainda assim, ele traz um acabamento aqui de Black Piano na moldura, né? E a gente vai falar agora dessa parte de acabamento, que eu acho que aqui é interessante ressaltar. Enquanto o HB20 não tem muito retrabalho nos plásticos, né, na parte interior, ele tem sim aqui
um granulado, por exemplo, aqui na parte de cima do painel, na frente do passageiro. A gente tem aqui os puxadores em black piano. As laterais de porta também, aqui a gente tem um padrão losangular aqui. Então dá uma quebrada um pouco nessas linhas mais retas, naturais aqui do carro, né? Vale lembrar que nem a gente tinha falado, né? O HB20 tem linhas um pouco mais curvas. Aqui é um visual que tende a ser mais sóbrio, né? Em relação ao HB20, que tenta ser mais, talvez, disruptivo, se é que a gente pode falar isso, né? Ainda que os plugs USB-C sejam os mais aparentes aqui na parte de dentro, a gente também tem USB aqui, como vocês podem ver, bem na moldura aqui da central multimídia, né? Os bancos, por sua vez, aqui eles têm uma padronagem de cores diferenciada, então a gente tem a cor escurecida aqui no meio, com as superfícies aqui nas laterais mais claras e as costuras vermelhas, dá um toque um pouco mais esportivo. Só que ele é aquele padrão de bancos, né, que o encosto ele é integrado aqui a parte de baixo. É um padrão um pouco mais de custo acessível, né? E a gente nota um pouco os reflexos disso no conforto na cidade. No caso, eu acho que os bancos do HB20 foram um pouco mais macios. E fora também um pouco a questão também que o HB20 ele tem um acerto de suspensão também um pouco mais macio que o Polo. E o Polo de repente vai favorecer uma tocada um pouco mais esportiva. Ainda que os motores 1.0 não tenham esse foco, essa pretensão de alto desempenho, né? Quando chegamos aqui na parte de trás, o túnel central dele é um pouco mais elevado, então não tem muito como acomodar os pés dessa forma, você é obrigado a deixá-los aqui. Ainda assim sobra um espaço considerável aqui para as laterais, né? E quando sentamos imediatamente atrás de mim mesmo, aqui eu regulei o banco para mim, né? O espaço que sobra é um pouquinho maior do que o do HB20. Então, de repente, se alguém mais alto se sentar aqui, você aqui atrás vai estar menos comprometido. Isso é importante para pensar em realmente, se você tem uma família aí de 4 pessoas, qual que é a estatura de quem vai vir aqui, né? Principalmente. Então, acho interessante esse tipo de análise. O único ponto é que aquele padrão que a gente viu losangular ali na frente, ele não se repete aqui atrás. Então, aqui atrás é básico, né? Então, eles se limitaram ali àquele retrabalho que eu falei ali na parte da frente apenas. É isso aí, pessoal, esse foi o duelo de Hyundai HB20 e Volkswagen Polo na versão de entrada. Vocês vão poder conferir mais detalhes, inclusive das impressões que eu dirigi na editoria de carros do UOL. Então ficamos por aí dessa vez. Como sempre, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Fortíssimo abraço, galera! UOL.